Oi, musas, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro vídeo, então, por aqui, oficialmente, com o nosso conteúdo, que nós vamos falar aqui, será a maquiagem, principalmente. E eu estou aqui com a minha convidada especial. Oi, divas, eu sou a Fer, E tu é minha? prima. Isso aí. Então, por esse fato, vocês, quem já me acompanha deve ter visto no meu perfil do Instagram, que a Fer, quando eu preciso de modelo, ela sempre vem aqui. Então, vocês vão ver bastante ela por aqui, tá bom? Então, no nosso primeiro vídeo, o primeiro conteúdo que eu resolvi trazer aqui para vocês, vai ser uma das makes que mais saem por aqui, que são as makes mais clean, mais marronzinhas, em tons terrosos, tá? Bem glow. Então, hoje a gente vai aprender por aqui tanto a parte da pele, desde a preparação da pele, até a finalização dos olhos. Meninas, então, o primeiro passo sempre que a gente faz antes de começar qualquer maquiagem, tá? É limpar bem a pele, tá? Pega água micelar, pega um lenço umedecido, não sei qual a forma que vocês gostam de limpar, e limpa bem. Ai, mas Duda, eu tomei banho e eu limpei a minha pele com gel de limpeza. Tudo bem, mas limpa igual com algodãozinho, porque pode ter ficado algum resíduo desse produto que você usou para limpar o rosto também, tá? Então, para maquiagem ficar perfeita, sempre limpa bem o rosto, tá? Antes de qualquer coisa. O segundo passo, e um dos mais importantes, é a hidratação, pessoal. Não existe maquiagem bonita sem hidratação, tá? Ó, a pele da Fer tá um pouco mais sequinha, então aplico bastante hidratante, tá? Em todas as áreas do rosto. Eu já explico para vocês, quando eu chegar na parte da blindagem, o porquê eu não passo hidratante no nariz. Eu passo assim a mínima coisa, mas sem exageros, porque como o nariz já é uma área oleosa, se a gente passar muito produto nele, ele vai acabar abrindo, tá? Então sempre passa bem pouco produto no nariz. Importante também a gente hidratar bastante a área embaixo dos olhos. Por quê? Porque embaixo dos olhos é que a gente recebe base, recebe corretivo, recebe o pó. Então ali é uma área que recebe muitos produtos e é fácil então de abrir e marcar as linhas de expressões. Então, se não tiver uma boa hidratação, vai abrir a base. O terceiro passo, mas que não é obrigatório na maquiagem, tá? Ela só ajuda a aumentar a durabilidade, tá? É a blindagem. Então, a gente vai aplicar a blindagem depois do hidratante em todo o rostinho, tá? Daí sim, nós aplicamos um pouco mais no nariz para fazer com que dure mais tempo, né? Aplica bastante, espalha em todo o rosto. E na misturinha da base, eu também gosto de colocar um pouco de blindagem, tá? Porque deixa a base ainda mais resistente. Então, eu coloco essa na misturinha da base, esse produtinho também, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo que a gente vai falar mais sobre peles blindadas, tá? Então, hoje a gente vai falar mais sobre o básico de como construir uma pele, onde aplicar os produtos, tá? Pessoal, agora eu deixei a câmera um pouquinho mais perto para vocês enxergarem com mais detalhes, tá? Umedecer a esponjinha tá muito importante, porque se nós usarmos uma esponjinha seca, ela vai absorver todo o produto. Pego um pouco do produto na minha plaquinha e aí eu vou vir aplicando no rosto dela. Por que que eu não fiz o teste de base nela? Pra gente ver a cor, né? Porque eu já sei o tom da pele dela, tá? A gente já fez várias makes por aqui, então eu já sei o tom, não preciso mais testar. Mas em outro vídeo também, como a gente vai falar especificamente de pele blindada, aí em outro vídeo eu vou dar as diquinhas para vocês de como comparar e acertar no tom da pele, tá? Então a base eu venho aplicando com batidinhas em todo o rosto, tá? Todo o rosto, aqui nos cantinhos da orelha. Vamos esfregar um pouquinho para baixo também, para não ficar aquela máscara, tá? E vamos vir aplicando em todo o rosto. E reparem que a Fer, ela tem uma pele hidratada. Os poros dela não são muito dilatados, então o que facilita o meu trabalho, né, pessoal?
Então, sempre tenham o skincare, né, que a gente diz, em dia, porque não adianta, para ter uma maquiagem bonita, a nossa pele também tem que estar bonita, porque a maquiagem, sim, ela esconde, né, imperfeições da nossa pele, mas ela esconde apenas manchas, ela não esconde os relevos, que são as espinhas, né, enfim, a gente não consegue esconder os relevos, a gente esconde apenas o que é cor, né, que a gente consegue corrigir com as cores. Agora eu vou vir aplicando então o corretivo, tá? Onde a gente aplica o corretivo? Eu pego o pincelzinho, pego na minha plaquinha o corretivo que eu uso e vou fazer um triângulo embaixo dos olhos dela. Pode olhar bem pra cima e vou aplicando com batidinhas, tá, pessoal? Nunca arrastadinhas porque abre a base, tá? Aplico, venho com a esponjinha, né, que a gente já usou na base e vem dando batidinhas para espalhar e esfumar bem esse produto, tá? Pode puxar aqui para trás para dar uma alongada no olhar e bastante batidinhas, tá? Para que esse produto não fique marcado, que ele esfume bem, tá bom? E aí depois é só repetir esse processo do outro lado também. E eu gosto de passar também nos pontinhos aqui, ó, no queixo, no nariz e um pouquinho na testa, que são os pontos que a gente chama os pontos de iluminação, tá? Então, para dar uma iluminada no rosto, eu aplico nesses lugares também. Pessoal, então eu tava falando do contorno e tivemos um problema técnico, como eu disse, eu nunca trabalhei com o YouTube e meu celular encheu o armazenamento, então a gente trocou de celular na gravação. A gente fez o contorno, então aqui da pontinha da orelha vai esfumar mais ou menos até aqui e sempre entre o nariz e a boca, tá? Se nós fizermos para baixo, vai esticar demais o rosto dela e se fizer para cima, vai encurtar demais, tá? Então sempre mais ou menos aqui no meio. Agora, então, a gente já vai vir com o blush, tá? Eu vou usar uma corzinha mais coral e mais iluminada, tá? Hoje. Onde a gente aplica? Nas maçãs do rosto. Fer, dá um sorriso. Tá vendo essa área que sobe? É essa área que a gente aplica o blush, tá? E lembra de esfumar bastante, principalmente com o contorno. Porque se a gente não esfumar bem esse produto, ele vai ficar delimitado, vai ficar duas faixas, uma faixa de blush e uma faixa de contorno, tá? Então, esfuma bem isso e juntando sempre com o contorno, tá? Pode puxar um pouquinho aqui pra cima, agora hoje em dia a gente gosta de usar o blush um pouquinho mais pra cima também, tá? E esfuma bastante, tá? Sem dó mesmo. Esse aqui que ela tá batendo. Agora, com a pele quase pronta, a gente precisa selar muito bem isso. Vou voltar com a esponjinha para tirar todas as marcações antes de selar. Pode olhar bem para cima. Aqui embaixo geralmente acumula o produto, né? Então a gente vem dando umas batidinhas bem levinhas, tá? Para não arrastar produto, só para tirar essas marcações. Vou pegar o pozinho, tirar o excesso e aplicar lá embaixo. Pode olhar para cima. Bastante pó e vem dando batidinhas, tá? Pra selar bem tudo e todos esses produtos que a gente já depositou ali, tá? Então, sela embaixo dos olhos, aqui no ladinho, tá? Como eu não usei o contorno cremoso, eu não preciso vir com o bronzer para selar ele, mas caso eu tivesse feito esse contorno cremoso, eu teria que vir com o produtinho para selar ele, né? Porque a gente precisa selar todos os produtinhos cremosos, tá? Agora a gente precisa varrer toda essa pele, tá? Então pega um pincelzinho mais fofinho e vamos em movimentos circulares jogar todo esse excesso de pó, tá? Tirar todo esse excesso de pó. Gosto de dar uma esfumadinha ainda aqui no contorno e no blush. E vamos tirar todo o excesso do pó. E nas áreas menores, aqui embaixo dos olhos, eu gosto de vir com um pincelzinho menor, tá? Pra varrer todos esses excessos. E depois de tudo isso, a gente já pode fixar a pele, tá?
Então, vem com o fixador, puxo o cabelo, né? Eu gosto de puxar e aí eu vou espirrar. Gosto de aplicar bastante, tá, meninas? Esse é um fixador que vocês vão ver, ó. Eu acabei de aplicar e ele já começa a secar, tá? Porque ele é à base de álcool, então ele seca bem rapidinho, tá? E esse é o meu queridinho, que eu não abandono por nada, tá? É o Sealer da Daisy Perosso. E pra finalizar essa pele, vamos de glow, né? Eu gosto de usar essa paletinha da Catherine Hill, tá? Que é os iluminadores dela. Faço uma misturinha, tiro o excesso e venho aplicando aqui, ó. Nessa área aqui da maçã do rosto, misturando com o blush, bem iluminada, tá? Essa vez a gente vai fazer uma pele bem iluminada, com bastante glow. Aplico igual corretivo em todos os pontos de iluminação, queixo, nariz e um pouquinho aqui na testa. E gosto de aplicar também aqui no arco do cupido, tá? Em toda a boquinha ali. Pessoal, então essa é a pele, tá? Isso é o básico que a gente faz sobre a pele. Dependendo do que a gente vai usar, a gente deixa o contorno mais marcado, bota mais blush, bota menos blush, tá? Então a pele a gente vai trabalhar de acordo com o estilo de maquiagem que a cliente pedir, tá? E esse é o resultado da nossa pele finalizada. A pele de milhões e o olhar de bilhões. Essa técnica mudou a minha maquiagem e pode mudar a sua. Vocês querem que eu libere a parte 2 ensinando essa técnica de olhos? Se você quer aprender essa técnica infalível, já se inscreve no canal, deixa o like e escreve nos comentários.